Meu povo querido, povo amado do Senhor, a graça e a paz, você é o melhor de Deus, que a paz e a alegria do Senhor invada a sua vida. Passando aqui para deixar uma mensagem, porque Deus nos ama, Ele fala, Ele revela, Ele mostra, porque Ele é um Deus bom. Ele te ama. Você é o melhor de Deus, você não é obra do acaso. Tá bom, meu querido e minha querida? Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que tudo pareça que você está só, mas isso não é verdade. Deus está contigo desde que você busque a Ele, certo? Aqui em 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 10, diz assim: há muitas vozes no mundo, nenhuma delas é sem sentido. Então há muitas vozes. A voz da internet, a voz das redes sociais, as vozes, né, de A, de B, a voz do inimigo, o engano, as mentiras. Há muitas vozes. O quanto as vozes têm perturbado as pessoas. Quantas pessoas vivendo o tempo todo na internet, ouvindo um, ouvindo o outro. São vozes de engano, vozes de distração, traz confusão à sua mente. Então o Senhor disse que no mundo há muitas vozes. Nós precisamos buscar do Senhor o discernimento para ouvir a voz certa, que é a voz de Deus. Buscar o Espírito Santo. Buscar entendimento para a gente não cair nessas vozes de engano, que parece estar certo, parece estar falando da verdade, mas tudo é engano. Porque se você não conhece a verdade, você vai acreditar em qualquer mentira. E Satanás, ele é o pai da mentira. Ele vai usar pessoas, instrumentos, coisas para nos enganar. E se a gente não estiver vigiando, alerta, nós vamos cair no engano. Para você ver, meu querido e minha querida, que Judas estava com Jesus. Viu milagres, viu Lázaro levantar, viu os peixes multiplicar, viu a filha de Lázaro ser ressuscitada, viu Lázaro ser ressuscitado e vários cego vendo, coxo andando, aleijado se levantando, leproso sendo curado. Judas ouvia a palavra, Judas estava com Jesus e mesmo assim deu ouvido a Satanás. Porque Judas estava com Jesus, mas Judas ele caiu no engano de viver como não quis mudar. Porque, meu querido, não é ir para a igreja, não é seguir uma religião, não é seguir gente na internet que vai mudar seu estado. Porque o Senhor diz aqui em João 10, 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Tá vendo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, o meu povo ouve a minha voz e me segue, me obedece. Porque não é estar e não obedecer. Não é ouvir somente e não obedecer. Porque ele diz aqui, ouve e me segue. Porque o Senhor diz na palavra dele também que não basta você ouvir se você não é praticante. Você é como a onda do mar. Uma hora está em cima, está embaixo, é como a folha que o vento leva. Se você não é ouvinte e praticante. Então, não é só estar. Não é só ouvir. É discernir que voz você está ouvindo e seguir a voz de Deus. Pedir o Espírito Santo que abra seu entendimento, que abra seu entendimento, que te dê discernimento para você entender qual é a voz do engano, qual é a voz de Deus, qual é a voz de Satanás, se é realmente Deus que está falando, se é Satanás. Se a gente não buscar esse discernimento, a gente fica enganado, doido, ouvindo muitas vozes, seguindo muita coisa que não leva a gente a nada. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor quando Ele pede para você mudar, muda. Porque aquele que ouve e não obedece e não pratica, que diferença faz? Muita gente ouve, muita gente dá glória a Deus, repreende em nome de Jesus, mas o Senhor diz, eu nem conheço.
elas não me seguem. Vive como quer, age como quer, ouve todas as vozes, segue todo mundo. Satanás está falando, está seguindo, e sem saber o que voz está seguindo. E quantas vezes, e quantas pessoas enganadas como Judas. Judas deu ouvido a Satanás. Jesus disse, aqui no meio de nós tem um instrumento de Satanás. E ele estava falando de Judas, porque Deus conhecia o coração de Judas. Deus viu as atitudes de Judas. Judas passou 3 anos andando com Jesus e viu tudo. Mas mesmo assim, deu ouvido a Satanás. E vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois se matou, se suicidou, de tanto arrependimento e não tinha mais volta. Porque tem coisa, meu querido e minha querida, que é irreversível, é irreparável. Não volta. Não volta. Então nós precisamos pensar muito bem, porque Judas se suicidou de tão amargo, arrependido, coração desviado. Ouviu a voz de Satanás e quando Satanás conseguiu que ele fizesse, Satanás mesmo atormentou ele, até ele se suicidar. Surtou. Porque deu a voz do engano, da distração, a voz maligna. E quantas pessoas estão nesse estado? E Deus está te falando para mim e para você. Cuidado. No mundo há muitas vozes. Fica com a minha voz, busca discernimento da minha voz, fica com a verdade. Ora sim, ó, Espírito Santo me conduz a toda a verdade, me livra do engano, me mostra onde eu estou enganada. Me mostra que voz eu estou seguindo que não é da verdade. Põe luz às minhas trevas. Me conduz no caminho da luz da verdade. Não me deixa ser engano e nem ser enganada. Me ajuda, Espírito Santo. Você tem um ajudador que é o Espírito Santo. Busque a Ele. Clama a Ele. Cuidado com as vozes das amizades, das redes sociais, dos conselhos, das opiniões dos outros. Cuidado com que voz você está ouvindo, a quem você está buscando conselho, a quem você está seguindo. As redes sociais estão aí para distrair. É uma confusão, traz distração, traz engano, traz dúvida, traz perturbação para a sua mente. Mas Deus está aqui falando para você, cuidado. Só uma voz que leva para a vida, para a salvação, para livramento, que é a voz de Deus. Então, cuidado, meu querido e minha querida, para você não estar seguindo tantas vozes e ir para caminho de morte, indo para caminho de destruição, indo para caminho de amargura, de trevas, porque você está seguindo as vozes erradas. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus. Ele está falando contigo agora. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor ponha luz, que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor traga discernimento para você discernir, meu querido e minha querida. Porque Ele te ama, Ele está mandando esse recado para você. Em nome de Jesus.